Fala pessoal, bom dia para você, boa tarde, boa noite para quem for ver esse vídeo, para quem for repassar essas informações bem legais que a gente costumeiramente está fazendo, né? E hoje conosco está aqui o Florisvaldo Rudnick. O Florisvaldo ele é especialista no transporte rodoviário de passageiros, que é um tema recorrente que eu aqui no Ferro estamos fazendo aqui nessa dobradinha toda semana, passando muitas informações para vocês. E hoje não vai ser diferente. Muita informação legal, muita informação quente aí que o Rudnick vai passar para nós, vai conversar conosco. Florisvaldo, prazer ter você aqui nessa dobradinha Rede do Transporte e Autobus. Eu que agradeço aí o convite, né? E poder contribuir com as pessoas, né? Na nossa experiência e trazer isso para o dia a dia de cada um. Eu acho que isso é muito importante para todos. E parabenizá-los pela iniciativa, né? Isso eu acho que ajuda a todos os empresários e profissionais da área. Essas ações para que as pessoas comecem realmente a ter noção do que o mercado está fazendo e praticando nesse momento. Bacana. E com a gente, nosso parceiro de sempre, Antônio Ferro, da revista Autobus. Ferro, bem-vindo também. Oi, Ivo. Oi, Rudnick. Agradeço aí mais uma vez aí por estar presente e tenho certeza que hoje o tema vai ser bem interessante aí, pois o Rudnick tem muito conhecimento na área. Legal. Rudnick, para a gente começar então, né? Vamos contextualizar você para a galera aí do transporte. Muita gente conhece, muita gente também não conhece, né? Então conta um pouco da sua trajetória, suas experiências, essa vasta experiência que você tem aí no setor. Então, eu vou tentar não ser muito prolixo, né? Mas tentar condensar a experiência nossa. Às vezes a gente não sabe por que a gente entra de cabeça no negócio, né? E quando a gente olha para o passado, eu me lembro que quando eu era criança, e o meu pai, uma das primeiras profissões do meu pai foi motorista. E eu viajava com ele, na poltrona 1 e 2, né? Mas eu viajava a título de passeio, né? Ele trabalhando e eu passeando. Então, você veja que as coisas lá no passado já tinham ônibus na minha vida e eu nunca tinha me atentado para isso, né? Depois disso a gente mudou-se para São Paulo e outras atividades foram. Eu fui militar durante 9 anos, né? Servi o Exército e acabei ficando por lá por 9 anos. E na minha trajetória, o caminhão e o ônibus sempre juntos. Aí eu acabei indo para o grupo Votorantim, para ser mais preciso, na Nitroquímica, que era uma empresa de indústria química, somente de produtos perigosos, e eu era responsável por toda a distribuição e a logística desses materiais. Então, continuava no transporte, né, atuando, já comecei ali. E depois eu saí de lá, depois fiquei 2 anos, e eu acabei entrando no Grupo Itapemirim. E no Grupo Itapemirim, eu praticamente fiquei 20 anos lá, né? E de lá eu entrei como trainee e saí como diretor, né? Então eu passei por todas as atividades, seja ela de transporte de pessoas, como de encomendas, né? Naquela época, inclusive, teve uma pequena participação no aéreo, quando eu estava em Campinas. Então, eu tive a oportunidade e agradeço muito a Itapemirim por todo esse conhecimento que eu tenho, que são 20 anos, né? A Itapemirim sempre uma empresa pioneira no mercado, antes dos problemas que teve, mas sempre é uma empresa que estava sempre inovando, sempre buscando novidades, tanto na parte de serviço como na parte de produtos, né? Então, inclusive fabricando veículos, então sempre tentando buscar o melhor. O seu Camilo é uma pessoa realmente muito empreendedora. Aí, depois de 20 anos, eu acabei indo para a Mota, que é a empresa em Presidente Prudente, né? Fiquei pouco tempo lá. E acabei voltando para São Paulo. Trabalhei 3 meses numa empresa de transporte urbano, que era líder do mercado, líder do consórcio, acho que ainda é, a Transpaz. Ela tem uma operação muito grande ali na região de Osasco também. E eu estava lá 3 meses quando a Michael Page fez um desafio para mim, participar de um processo, e era um processo bastante difícil, que foi para realmente participar de um projeto de governança numa empresa de transporte, né? Essa empresa é a Princesa dos Campos,
eu assumi a presidência e fiquei por lá por quase 9 anos. Né? E nesses 9 anos eu tive a oportunidade tanto de aprender muita coisa no sentido de governança, porque realmente o conselho funcionava, era uma empresa que, se não tivesse governança, ficava difícil a gestão, pois ela possui 52 holdings familiares, né? Então 125 sócios, então é um complexo muito grande. Então tinha que ter uma estrutura realmente de governança para poder emanar as necessidades e a empresa poder crescer. Lá fizemos um bom trabalho, principalmente na área de transporte de passageiros e encomendas, né? Que a empresa realmente tem 60% a 40% das suas atividades, 60% de passageiro e 40%. Hoje talvez seja um pouco diferente, né? E eu acabei saindo lá em agosto. E, recentemente eu estava na Progresso, lá do São Francisco Tutti, e aí, por causa desse problema de pandemia, eu fiquei muito longe da família e aí acabei tomando umas outras decisões na minha vida e voltando para Ponta Grossa. E estou realmente, nesse momento, fazendo um empreendimento aqui em Ponta Grossa. Ah, entendi. Hoje você está focado em Ponta Grossa, então. Hoje eu estou em Ponta Grossa. Porque é uma cidade incrível, é uma cidade realmente fora da curva, viu, Will? Eu morei aí cerca de um ano. Então, mas agora, a quantidade de indústrias que estão vindo para cá, para você ter ideia, a DAF, né, veio, já fazem acho que 5 anos, 6 anos que está aqui, mas a Madeiro, praticamente toda a estrutura do Madeiro de indústria, praticamente está tudo aqui, sai tudo daqui para produzido para o Brasil e para o mundo. Isso. Então, Ponta Grossa conseguiu atrair muito investimento. Recentemente está vindo a Tatra, que é uma empresa, eu não lembro a origem dela, mas ela fabrica caminhões fora de série, né? É indiana. É indiana, né? Então, ela constrói veículos fora de estrada, tanto para minério como para o exército, né? Então, assim, é uma cidade que está realmente muito... Aqui o desemprego é muito baixo, violência é muito baixa também, por causa de toda essa situação, né? Então, por isso que eu estou por aqui hoje, tentando fazer um empreendimento aí. Bacana. Eu fiquei, só fugindo um pouco, porque eu joguei no Operário em 99. Você morou aqui, Ivo, quanto tempo? Eu fiquei quase um ano aí, em 99, cheguei em janeiro e voltei aqui para São Paulo em novembro. Então... Mas em 99, acho que Ponta Grossa ainda... Eu morei em 99 em Curitiba, na Penha, eu trabalhava na Penha, eu era diretor lá na Penha. E quando eu fiz a entrevista para a Princesa dos Campos, eu falei, só que você tem que morar em Ponta Grossa. Eu falei, mas onde é isso? Quer dizer, era uma cidade ficava muito, assim, muito fechada, muito ligada naquela situação de famílias e tal. Hoje não, hoje a coisa mudou, tem bastante empresários, bastante indústrias, executivos de fora do mundo. Então, hoje está bem melhor Ponta Grossa para viver. Bacana. Acho que Rodrigo, deixa eu te perguntar uma coisa. Hã? Não, deixa eu te falar uma coisa. Você estava recentemente na Aviação Progresso, né, no Recife, e você viveu de perto todo esse complexo, esse momento complexo da pandemia. Que lição você tirou disso, hein? Olha, a gente acho que tirou várias lições, viu, cara? Uma, acho que é uma lição que eu falei até aqui na vez na nossa live, eu acho que assim, as empresas têm que estar preparadas para os momentos críticos, né? Porque acho que assim, todo empresário de ônibus sempre ficou muito mais assim, eu não digo a palavra acomodado, mas eu digo a palavra mais tranquilo com relação a coisas que não afetavam ele, né? E eu me lembro como hoje, em novembro, assistindo a televisão e conversando com o São Francisco, e o São Francisco falando assim, Rodrigo, que eu acabei de comprar 30 chassis, o que eu faço? Olha, São Francisco, que eu não sei, mas do jeito que está indo essa pandemia, essa gripe, isso vai estourar em algum lugar, eu não sei, se vai chegar aqui, a gente já teve outras experiências que
que já chegaram, mas eu acho que ninguém acreditava que essa pandemia tomasse as proporções que tomaram. Ninguém, eu acho que nem o governo, nem os empresários, nem as associações de classe, ninguém se preparou para isso. E eu acho que pegou todo mundo de calça curta. Então, eu acho que a empresa que não tinha vamos dizer assim, uma composição financeira para suportar esse momento difícil, eu acho que sofreram muito e ainda estão sofrendo. Então, uma das lições que eu digo e que eu trago assim, e que carrego, e vou fomentar sempre onde eu estiver, é que a empresa tem que ter uma reserva econômica para esses momentos difíceis. Porque se a empresa não tem essa reserva, você veja bem, não pode ser uma gripe, pode ser outra situação qualquer, uma coisa focada, né? Então, eu acho que, assim, o primeiro aprendizado é ter uma reserva econômica para passar pelas dificuldades, seja ela quais forem. Um segundo aprendizado que eu acho que a gente teve é a mudança de comportamento das pessoas e a adaptação das empresas para essas mudanças. A empresa, do dia para a noite, perdeu as receitas, né? Nós tivemos lá progresso, praticamente abril e maio, a receita 2%. Então, e aí, vamos fazer o quê? O que fazer para as pessoas voltarem a usar o ônibus, né? E também a gente percebe que falta, às vezes, uma união dessas empresas para tomadas de ações de recuperação de receita e etc. Né? Então, a gente viu... Eu queria só interromper, que só para seguir o fio da meada. A gente conversou com a Letícia, né, a Pineschi da Abra, nesse sentido que você coloca, né, que as empresas estavam acomodadas, né? E realmente é o que ela fala, e até antes da pandemia, né? Imagina aquela situação que você tem a concorrência dos apps, né? Que está aí rodando, estava rodando bastante, agora parou um pouco, mas quando acabar vai voltar. O pessoal, os empresários reclamavam do volume de passageiros, que não era o que eles queriam, mas também a gente sentia essa acomodação. Dá para falar que o setor estava numa bolha, né? Eu falo para você que eu acho que isso estava assim, realmente era passível de uma explosão. Se não tivesse a pandemia, ia acontecer de outras formas, né? Talvez a pandemia atrasou algumas coisas que você falou aí. Por quê? Eu acho que assim, a gente sempre viveu muito fechado, as empresas sempre foram muito fechadas, focadas para dentro e nunca para fora. É sempre acostumada a esperar o cliente ir lá na bilheteria, coisa que o mundo não faz mais. Então, não é só o serviço de transporte, é qualquer coisa, qualquer prestação de serviço, qualquer produto, hoje você tem que ir atrás do cliente. Por isso que eu falo que a Itapemirim, ela sempre foi pioneira nisso, porque eu lembro hoje como Osasco não existia rodoviária, não existia nada, mas existia uma demanda muito grande. A Itapemirim prontamente ia lá, colocava um quiosquezinho lá para vender passagem, para começar o embarque. Então, sempre indo atrás do cliente, não esperando o cliente vir. Então, os empresários sempre acostumaram nessa... Né? Eu digo assim, não se acostumaram a vender o seu serviço. Porque aí vem os aplicativos, vem os que são expert em venda, e ainda mais venda online, né? Que principalmente não precisa ter estrutura, não precisa ter nada, né? Então, eu acho assim, realmente as empresas, elas demoraram para acordar. Vinha um movimento aí e tal, mas é um movimento muito, muito fraco. Eu acho que precisava realmente de alguma coisa para romper todos esses paradigmas que as empresas de transporte têm, né? E voltar elas para o mercado. E isso eu já falava há anos, lá, quando eu estava na Princesa. As empresas que não se adaptarem ao mercado, porque o mercado diz a regra, não é a NTT, não é... Por mais, vamos dizer assim, situações que a gente tenha de normatização, ainda é o cliente que dita as regras, por mais que a gente queira. Você tem que saber usar a inteligência, né? Porque nós estamos num país onde a legislação é que normatiza as viagens, você tem que se adaptar a esse meio, porque as outras empresas, os outros aplicativos, as outras iniciativas, elas, não só elas, o clandestino, você tem várias adversidades aí que
que interfere. Você não pode ficar parado esperando, né? Se você ficar parado esperando que o governo vá resolver seu problema, esperar que as instituições resolvam, não vai ser nunca assim, né? Acho que podem ajudar, mas resolver o problema não vai. Então, eu acho que as empresas tinham que ter tomado, tinham que estar prontas para essa pandemia um pouco antes de tudo isso. Na questão de mercado, na questão de pensar um pouquinho diferente do cliente, né? Acho que também... Como você vê o momento? Como você vê o momento pós-pandemia, Rudnick? O que você acha que vai acontecer? Você acha que as empresas vão realmente se adaptar a um novo momento? Mesmo que a gente consiga retornar ao normal, né? Com uma vacina, sei lá, alguma coisa assim. Então, eu acho que elas vão continuar sofrendo ainda, por quê? Porque ela tem que quebrar um pouco ainda. Tem muitas empresas, apesar de estar concentrando, a gente vê que o mercado, né, está se concentrando em algumas empresas, em grandes grupos, mas as empresas têm que ser um pouco mais rápidas nas ações delas. E para voltar 100%, olha, nós estamos nessa situação desde abril, né? Já vamos para quase 8 meses, né? Vai chegar novembro e dezembro aí, fim do ano, né? Tem um lado positivo que eu acho que pode ser explorado, é que esse mercado de consumo ele vai ficar muito fechado no país. Então, vai haver uma demanda para o turismo grande entre fim de ano. E as empresas que tiverem, né, com essa visão, tiverem com essa preparação para atender esse público, porque as pessoas ficaram muito tempo em casa. Eu falo lá em Recife, você imagina segurar aquele povo todo sem ir na praia, porque era um hábito diário de ir na praia. E as pessoas ficaram 120 dias sem ir para a praia. Então, isso eu estou falando de uma cidade. Mas você imagina, eu estou falando do meu pai, que está doido para vir me visitar, e já comprou passagem. Quer dizer, a demanda, ela vai haver uma demanda muito forte internamente no país. As empresas que estiverem preparadas para atender esse público de forma diferenciada, eu acho que vão ter sucesso e vão conseguir enxergar algumas oportunidades, que é o turismo. O turismo interno ele é fantástico, ele é muito forte. E ainda nós temos muito mercado para ampliar, entendeu? E com poucos bons prestadores de serviço nesse ramo. E falando até em avião, né, Rudnick? Porque assim, se a gente pegar um ônibus, é muito mais confortável você dirigir, você ir de ônibus fazer uma viagem do que o avião. Tudo bem, tem o fator tempo, né? Mas é isso que você falou, quem conseguir achar algo diferenciado, né? Vai fazer disso uma oportunidade. Ó, vou dar um exemplo, um fato de uma... Eu estava conversando com uma empresa, que esse empreendimento meu também tem transporte de carga aérea. Então, eu estou lá fazendo um negócio com essa empresa e a menina tinha que ir para São Paulo urgente. Aí a menina foi lá, comprou uma passagem na rodoviária e está indo de ônibus, sendo que já está, os voos entre Ponta Grossa e Congonhas já está voltando. Mas ela deu um próprio depoimento. Não, mas eu prefiro ir naquela poltrona mais larga, maior, menos próximo das pessoas. Então, assim, isso é uma baita de uma oportunidade se souber vender. Isso. Né? Porque as pessoas querem se proteger de qualquer forma. Porque a vacina, por mais que venha, vai demorar para todo mundo tomar a vacina e ter realmente a proteção. E as coisas... E nós estamos aí, ó, novembro, nós estamos em dezembro já. Então... E as empresas mandaram muita gente embora, então vai haver uma demanda, eu não sei como que vai se comportar entre essa oferta e demanda, que eu tenho certeza que ela vai existir. Essa união de esforços aí entre operadoras distintas tende a ser alguma coisa positiva? Há poucos dias aí foi anunciado, não foi bem uma joint venture, mas uma união entre o grupo JCA e o grupo Águia Branca, né? Que são dois grandes exemplos aí do transporte. Você acha que isso aí tende a seguir caminho?
Eu acho que isso é o, vamos dizer assim, é o caminho natural das coisas, entendeu? Como a gente tem aí uma concentração, é porque, na verdade, eu não digo nem a palavra concentração, né? Que como esse mercado vai sendo aberto, cada vez mais aberto, e isso, por mais que eles tentem, e o mercado ele vai exigir da gente um comportamento diferente, na consolidação é que as empresas vão conseguir ter os maiores ganhos e conseguir sobreviver. Quanto menor for, mais dificuldade vai ter. Então, eu acho que isso é muito salutar para o mercado, vai ser bom para o cliente, que vai ter um ganho de escala, então ele vai ter oportunidades de fazer uso de duas empresas ao mesmo tempo. Então, eu acho que assim, isso é uma tendência até de mercado. Na minha visão, vão se concentrar em alguns polos, algumas empresas. E eu acho que isso é muito bom para o empresário e para os clientes. Eu acho que isso vai ser muito bom. É o caminho natural das coisas, entendeu? Quando a gente fala, Rodney, que a gente acabou de falar que o empresário, cada um olhava para o seu próprio negócio, essa movimentação pode ser algo para começar a destravar isso, né? Então, mas quando a gente olha o grupo Mídia 1 e o grupo Águia Branca, eles já estavam, principalmente o Águia Branca, que está num processo já de governança há muitos anos, né? Então, vamos dizer assim, aquela característica de empresa que eu sou o dono, eu faço do jeito que eu penso, etc., isso vai perdendo com a governança, porque o poder ele vai sendo, né, ele vai sendo diluído. Então, as coisas tendem a tomar uma outra forma. Por isso que essa união está dando certo, porque são dois grupos econômicos que exatamente estão no mesmo time, dentro de um espírito de governança, né, uma estrutura de conselho, quer dizer, é muito bem montado. Então, eu acho que tem tudo para dar certo. É mais difícil uma coisa dessa dar certo, onde são dois empresários, e aí vai ficar muito mais difícil, né? Tem aquela empresa familiar, né, de aquela tradicional. Sim. É porque, assim, quando você vai para essa experiência foi muito boa para mim, no sentido de seguinte, quando você vai para uma gestão de governança, você perde algumas coisas assim. Ninguém está preocupado com a cor do ônibus, ninguém está preocupado com a marca do ônibus, ninguém está preocupado com o pneu, está preocupado com o quê? Com o lado do cliente e com o lado dos acionistas e todos os stakeholders que estão no meio. Então, você tem que resolver esses problemas todos. Então, as coisas, vamos dizer assim, a pessoalidade, ela perde. E aí vai para o efeito realmente de gestão. Então, você tem que realmente ser eficiente, você tem que ser produtivo, você tem que entregar resultado para todos os stakeholders, não é só para o acionista. Para o funcionário, porque se o funcionário também não estiver satisfeito nessa equação, e ele é a peça mais importante, porque empresa de ônibus é ônibus, mas quem faz as coisas rodar são as pessoas. Então, elas também são peça importante. Então, é a união de tudo isso. O que acontece é que no grupo Mídia 1 e no Águia Branca, isso está muito bem consolidado. Então, tenho certeza que isso vai dar certo e vai funcionar muito bem. E eles vão ser vão ter ótimos resultados no final dessa união. Esse aspecto da gestão... Esse aspecto da gestão, Rodrigo, isso é fundamental, né? Dentro do que você falou, é impossível hoje uma empresa viver com uma gestão ainda amadora, né? Se não for profissional, esquece, né? O que a gente percebe é assim, isso independe do tamanho, tá? Eu estou dando um exemplo meu aqui. Eu cheguei aqui, a gestão era uma gestão bem pessoal, né? Tudo. Quando eu cheguei aqui, falei assim, não, você faz isso. Aí o pessoal começou a ficar tudo doido. Mas por que agora tem que fazer isso? Não, agora você é parte, meu amigo. Você não fazia parte, agora é parte. Então, essa questão da gestão era de suma importância. As empresas que realmente não pensarem e não se profissionalizarem no futuro, tem duas alternativas para elas, né? Ou vai virar uma briga familiar, que isso é normal, porque
onde existe duas pessoas, elas pensam diferentes, não tem jeito, né? E aí os interesses, eles não passam a ser mais os interesses de a empresa realmente ser para a eternidade, né? Aí começam a ser os interesses financeiros, e aí começam os problemas. Então, a questão da gestão, e uma gestão profissional, ela é fundamental. Seja quem for que esteja à frente da empresa, entendeu? Pode ser um acionista? Pode. A gente vê exemplos claros, a Magazine Luiza, etc. Mas a pessoa está lá na frente porque está entregando resultados. Porque tem uma equipe boa, entendeu? Então, e ele é avaliado mensalmente, anualmente, né? Então, e é só olhar para os cases que a gente tem, daqueles que tomaram a decisão para uma gestão profissionalizada e aquelas empresas que ficaram na gestão, que é uma gestão familiar. Não que seja errado, não estou dizendo isso. Até porque 95% das empresas brasileiras são familiares, né? Mas isso é um processo de amadurecimento. Tem que passar por esse processo. Legal. Rudinick, eu tenho uma questão para a gente conversar aqui. Mesmo antes da pandemia, porque a gente até, eu não posso, eu Ferro, falar muito, porque nós somos o setor como você. Então, eu queria ver a sua percepção. A gente sabe hoje que nos últimos anos, o ônibus tem total tecnologia embarcada, ou seja, ele tem segurança, ele tem conforto. Agora ainda, com essa tecnologia que o pessoal está lançando para evitar a contaminação, ou seja, ele é um meio de transporte, na minha opinião, muito melhor que o avião, como a gente acabou de comentar. Você não acha que falta um pouco de marketing por parte das empresas, no sentido de, olha, viaja aqui com a gente, né? Vem aqui, olha como é confortável essa poltrona, olha como essa viagem pode ser mais gostosa dentro do ônibus, olha a segurança que esse chassi aqui tem, né? Ele tem agora, hoje até que está freando sozinho praticamente, né? Então, você acha que nesses anos todos e até o pós-pandemia não seria importante maximizar um marketing, uma propaganda maior para atrair mais passageiro? Então, eu vou fazer uma crítica aqui agora que talvez não seja muito boa. Em vez da gente vender o nosso negócio, como você falou, que eu acho que isso é fundamental, marketing espontâneo ou marketing pago, ele é fundamental para uma empresa. Estou dizendo aqui agora, eu cheguei aqui e já estou botando no rádio, meu Deus, porque tem 5 anos que a empresa faz operação aérea e acho que nem 5% da cidade sabe. E um diferencial. O preço é tão competitivo quanto o rodoviário, mas isso ninguém sabe, se você não levar essa informação. A mesma coisa é no ônibus. A gente peca muito nisso, sempre pecou. Sempre. As empresas sempre achavam que isso não era investimento, isso era um gasto. E eu vejo que assim, falta realmente marketing. E aí, às vezes, a gente investe em marketing para falar mal do concorrente. Concorrente que eu digo assim, do buzzer. Cara, deixa o buzzer. Toma as providências que tem que tomar legal, ok? E pau. E vai para cima mostrar o que você tem de diferencial, tanto no aéreo, porque você já viajar de aéreo, cara, é apertado. Tudo bem, a única coisa que tem de bom no aéreo é o tempo. Só. Não tem conforto, não tem mais nada, não te dão mais nada. Agora usaram a questão da pandemia para tirar, inclusive, o serviço de bordo. Aí eles te falam, não, por causa da pandemia não te dão nada. Na saída você leva um salgadinho. Como assim? Tá vendo? Entendeu? Já não, as empresas de ônibus de transporte têm manta, tem um ar-condicionado maravilhoso, os carros confortáveis, espaçosos, kit lanche, fazem todo o procedimento para pandemia, tem de tudo. E a gente não vende isso. Eu digo vender isso como, eu não digo nem como unitariamente, como global. Sim. A gente não vê ninguém falar disso. Se bobear, a gente, se a gente sair de fora, que eu falo, né? Vai lá fora e veja o que sabem do Brasil, do transporte. Ninguém sabe nada. Não sabem que eu tenho certeza, nossos ônibus aqui no Brasil são melhores que qualquer ônibus fora daqui. Se alguém já foi para os Estados Unidos, já andou de ônibus, teve a oportunidade, algum dos dois? Não. Não, né?
Eu não tive, mas eu tive a minha filha que ela fez uma viagem de Miami até onde teve lá o Katrina, uma cidade lá, não lembro o estado. E ela foi me relatando, tirando fotos. Cara, é coisa da década de 70, nossa. É ônibus fazendo baldeação, embaldeação. E totalmente desconfortáveis, né? Então, nós temos no país aqui um diferencial enorme. E muitas linhas que são propícias para vender isso e de frente com o avião. Linhas até 500 quilômetros. Cara, você combate o avião tranquilamente pelo conforto. Porque você pode pegar esse ônibus à noite e chegar de manhãzinha lá na cidade para trabalhar, para fazer as suas obrigações, encontrar seus amigos, suas famílias. Então, tem um diferencial grande. Só que realmente você tem toda a razão, a gente não se preocupa nisso. São muito poucas empresas que investem em marketing, que estão investindo. Mas eu não digo nem nisso no quesito de empresa, né? Mas toda a sociedade que tem mais força, né? Sim. Que pode juntar e ser muito mais forte em vender. Mas ainda tentam ficar fazendo propaganda. Eu acho que isso não é o caminho melhor. Tem que combater a clandestinidade, tem que combater búzia, tem que combater BlaBlaCar, tem que combater todo mundo. Combater no sentido porque, não que talvez a gente tenha que combater porque eles não têm patrimônio, mas porque nós somos tolhidos. Sim. Sempre fomos. As empresas de transporte nunca tiveram, tipo assim, a iniciativa, pô, eu estou com um passageiro só, eu não vou transportar. Ou, eu vou botar esse carro nessa condição, com esse preço, porque o mercado quer pagar. Então, os órgãos, se eles abrem para um buzzer fazer, né? Eu dou a minha experiência. Quando eu estava lá em Recife, cara, nós colocamos um buzzer igual. Sabe o que a NTT fez? Foi lá multar. Eu falei, mas então, o buzzer está ali, ó, multa ele. Ah, não, ele não pode. Então, eu acho que assim, entende a minha posição? A falta de ação, no sentido de também a gente se libertar, tem gente que não quer se libertar, quer ainda ficar protegido nessa bolha. E isso é um perigo, né? Exato. Porque o mercado ele está muito em mudança, né? Os hábitos das pessoas. Né? Você veja, veio a pandemia, as transportadoras ganharam dinheiro a rodo. Aliás, não tinha empresa que não tinha nem condições de atender. Por quê? Porque o e-commerce explodiu. Eu estou dando um exemplo, saindo um pouquinho, né, dessa conversa, mas essa pessoa que eu estava visitando, ela vende roupa com foto. Ela faz foto dela e compra, as pessoas compram. Então, assim, o mercado quer mudança e as empresas têm que estar preparadas para essa mudança. Tem que acompanhar. Tem que acompanhar, né? E marketing é fundamental, né? Não tem como. A gente faz marketing da gente mesmo, né? Senão você profissionalmente não anda. O Rudnick, partindo para o lado da tecnologia veicular, você, com todo esse conhecimento, toda essa expertise tua aí, o Brasil tem hoje um dos melhores ônibus rodoviários do mundo, se não o melhor, né? Uhum. Então, eu acho que nós temos muita tecnologia e, às vezes, a gente faz pouco uso dessa tecnologia, né? No dia a dia. Principalmente, né? Hoje você compra um ônibus com todos os acessórios que podem vir nele, tanto itens de segurança, tanto itens de conforto, né? E às vezes a gente vai pela opção de não comprar, né, esses itens, né? Vale também um pouquinho de que a gente sabe, né? As empresas que constroem chassis também fazem disso uma diferencial. O que eu acho que já não deveriam fazer mais. Isso deveria ser pré-item de compra já. Entendeu? Já está no produto isso. Não ser um diferencial. A ABS só entrou porque foi obrigatório, né? Senão, eles iam continuar cobrando, né? Então, assim, tem muita tecnologia e, às vezes, as empresas não adquirem essa tecnologia por causa do preço do chassi.
Vou dar um item que eu já tinha até falado com a Volvo. A gente pensa em todo mundo, né? Mas a gente não pensa no motorista. Os nossos ônibus hoje que são fabricados no país não tem airbag para motorista. Isso é um absurdo. Teria que ter airbag. É o primeiro que está ali, entendeu? Aí eu fui tocar nesse assunto e cai na discussão. Ah, mas isso é obrigação da encarroçadora, isso é obrigação da montadora de chassis, entendeu? Então, assim, temos tecnologia, temos, mas eu te garanto que são poucas empresas que compram e fazem a aquisição de todas essas tecnologias, principalmente por conforto e para segurança, né? Eu sempre fui da opinião que valeria muito mais a pena você comprar esses itens, mesmo que eles fossem considerados como acessórios, mas, cara, é um diferencial muito grande. Principalmente o sistema de freio. O que você economiza quando você tem todos os equipamentos, todos os acessórios que vão evitar do motorista pisar realmente, fazer uso ou da sapata de freio, isso dá uma economia muito grande. Só que isso você não percebe no curto prazo do tempo. Você vai percebendo ao longo do tempo. E você tem que ter uma frota, né, compatível para isso. Então, a tecnologia, eu acho que com certeza, nós temos um dos melhores ônibus em tecnologia, tanto em conforto como em segurança. Mas eu acho que, assim, poderia fazer composição do chassi disso, não ser tanto diferencial. Até pensando numa situação de segurança para os passageiros. Isso é um diferencial muito grande que não é vendido, né? É aquilo que nós falamos ali. Ninguém faz uma divulgação do equipamento que nós temos e o que ele protege o cliente, né? Hoje, para o cara tombar um ônibus, se ele tem o EPS, o ESP, né? Cara, é a coisa mais difícil do mundo. Só se ele for muito ruim de direção. Precisa fazer uma coisa muito errada, né? Muito errado. Então, isso... Porque o que acontece? Quando você... porque, assim, tudo vive da má notícia, nunca da boa, né? Para você se combater a mal, você tem que tirar 3 notícias boas para combater uma ruim. E isso não é hábito de ninguém, nem da imprensa, nem de nós profissionais, nem de nós empresários. Você tem que fazer 3 notícias boas para combater uma ruim. Porque ainda tem muita gente que associa ao ônibus a um acidente, né? E acaba pensando, pô, mas eu vou viajar de ônibus, por quê? Porque as notícias, elas só aparecem as notícias ruins, né? Enquanto já o mercado aéreo, não. Você não vê falar, né? O último acidente aéreo que caiu foi faz muitos anos. Lógico que ele é proporcional, mas a nós ainda falta vender tudo isso que a gente tem para o cliente, pensando em marketing também, né? Apesar de ter tantos itens, isso não acaba não fazendo diferença para o cliente, porque não se divulga, entendeu, cara? Aí o empresário vai lá e compra com menos equipamento. Por quê? Por causa da depreciação do carro, do custo, né? Então, é isso que eu... Aí volta aquela questão, né, da gestão, né? Um gestor mais preocupado com esses itens, com certeza ele vai investir, não vai gastar, ele vai investir, né? Isso. Por quê? Porque é gestão de risco. Você tem que fazer gestão de risco numa empresa. Você tem que pensar que você tem... A função principal de um gestor é minimizar risco para todas as partes. Não só para o acionista, para o cliente, para os funcionários. Só para você ter uma ideia, trocar uma lona de freio, trocar uma sapata de freio, isso, vou te dizer, é desumano. Você vê o trabalho, né? De o cara trocar uma lona e trocar uma pastilha. Mas aí o empresário fala, mas a pastilha custa mais caro. Então eu vou continuar na lona. Entendeu? Só que o funcionário gasta 30 minutos para trocar uma pastilha. E vai gastar 1h30, 1 hora para trocar uma lona de freio. É complicado, né? Complicado. Diferenciações, né? Isso aí. Ô, Diego, deixa só para concluir. Conta um pouquinho mais dessa tua empresa aí que você está agora. Então, eu nessa mudança de pandemia aí, na hora da gente finalizar o nosso negócio, tinha 2 advogados, né, um de cada lado.
Aí os advogados dizem assim, não sei quem que é mais louco, né? Se é quem está vendendo ou se é quem está comprando. Então, assim, o que é essa empresa? Essa empresa é uma empresa de transporte de pessoas e ela tem alguns tripés. Ela transporta funcionários de sua residência para o seu trabalho, atende a indústria, né? Então, se lembrar da Rimatur, lá é mais ou menos uma... Talento, né? Só que numa proporção menor, porque eu estou começando agora, né? Então, essa empresa ela tem essa atividade com vans e micro-ônibus, não tem ônibus, é só vans e micro-ônibus. Atende aí as indústrias aqui, grandes indústrias, né, como a DAP, como a própria Continental, a Makita, Frisia, Castrolândia, então várias empresas aqui da região. Como tem outros concorrentes que atende, né? Essa empresa é uma empresa que tem uma história muito legal, que foi um filho da pessoa que iniciou isso há 11 anos atrás, e aí o filho acabou morrendo no segundo ano, então criou um trauma com a família, aí a família teve que tocar isso aqui, e aí acabou com a pandemia, conciliando os interesses, que ele também estava bem cansado, né? Ele é uma pessoa que tem vários negócios, e já não conseguia dar mais atenção para esse negócio. Então, basicamente, tem transporte de pessoas e a gente faz transporte de executivos aqui. Nós temos 5 veículos, modelo AA, né, com todo o conforto, e a gente transporta executivo aqui para onde ele quiser. Então, por exemplo, assim, vou dar um exemplo. Tem um presidente do Mundial da Makita que ele vem uma vez por ano para o Brasil. Aí a gente tem um atendimento VIP, vai lá, busca ele em São Paulo, traz ele aqui, fica à disposição do tempo dele que ele quiser e leva ele de volta para São Paulo e ele pega o voo. Então, tem esse tipo de atendimento aqui também. Tem a franquia da Azul Cargo, né, que é a Azul despertou realmente para esse mercado, ela viu que é um mercado muitíssimo interessante, inclusive eles estão fazendo investimentos, compraram até cargueiro para isso, né? E eu sou uma ponta aqui do Paraná. Espera um pouquinho já. Aí, aqui está um item para se explorar muito. Por quê? Porque o transporte aéreo, os valores hoje são muito competitivos por causa do comércio, do e-commerce. Então, hoje, a Azul aqui está assim também, está decolando. E nós temos aqui também um atendimento a licitações. Então, por exemplo, assim, eu tenho 4, 5 contratos fora daqui, em Curitiba, Rio Grande do Sul, em Brasília. A gente faz atendimento à Anatel. Então, são veículos especiais, são normalmente pajeiros, um motorista que faz atendimento para dar manutenção, para fazer o que a gente tiver que fazer. Então, a empresa tem esses tripés. E tem um item aqui muito grande a se explorar, que é o turismo. Ponta Grossa está, para você não sabe, os mesmos empreendedores do parque lá do Foz do Iguaçu ganharam a concessão do Parque da Vila Velha aqui em Ponta Grossa. Não sei se o Ivo chegou a visitar nesse pouco tempo, mas a estrutura profissionalizou, porque era do governo, não podia nem entrar no parque. Sim. Agora, pode entrar no parque, pode passear, pode pedalar, pode fazer tudo. Então, eles profissionalizaram e está uma demanda violenta. Para você ter uma ideia, no segundo mês, eles tiveram 7 mil visitas. Para quem não tinha nem 100 visitas. E tem também um local muito bonito aqui que chama Buraco do Padre. Depois, se vocês quiserem, entram na internet que vocês vão ver. Então, o turismo aqui está aflorando. Por quê? Por causa dessa vinda das indústrias, vinda dessas pessoas com necessidade de lazer, etc. O turismo tem crescido muito. Então, também é uma opção. E a gente está aqui tentando, né, profissionalizar exatamente essa empresa, né? Botando uma cara de profissional. E eu acho que vai dar certo, está melhorando para nós. A pandemia afetou também ele aqui bastante, ele perdeu praticamente 1/3 da receita. E agora as coisas estão normalizando, né? As pessoas estão começando a viajar, os executivos estão começando a se mexer, estão saindo um pouco do Zoom, das reuniões
online, indo mais para presencial. Então, a coisa está caminhando para melhora. Então, é esse meu desafio por enquanto, Ferro. Beleza, ótimo. Legal. Sucesso, sucesso. Ferro, É isso aí. alguma coisa? Não, só isso. Muito bom. Infelizmente, pessoal, galera, deu nosso tempo, esse tempo médio de conversa aí, né? E hoje foi um papo, mais um outro bate-papo bem interessante com um profissional de vasta experiência no setor de transporte rodoviário, que foi o Florisvaldo Rudnick. Florisvaldo, obrigado, tá? Obrigado pela sua presença, obrigado por compartilhar um pouco aí das suas opiniões, né? Muito interessantes, né, para o setor. E vamos conversando para um próximo bate-papo aí, sucesso também nessa nova empreitada, né? E obrigado por estar com a gente. E eu que agradeço aí o convite e, como disse, né, poder compartilhar um pouco das nossas experiências. Isso é importante para as pessoas. Legal. Obrigado, Ferro, pelo convite. Obrigado, Ivo. Obrigado, Ferro, parceiro de sempre aí. Até a próxima, né? Obrigado, agradeço aí. Hoje o tema foi bem interessante, abriu bem as portas para a gente conhecer um pouco mais aí na visão do Rudnick. Obrigado mesmo. É isso aí. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Até mais. Valeu. Um abraço.